Bom dia. Fala galera, muito bom dia a todos. Vira aqui Pedroca para dar um bom dia pra galera. Bom dia, galera. É um prazer receber vocês aqui no meu Periscope para uma dica rápida. Aqui, a gente está aqui no nosso quarto do hotel, do lado do Camp Nou, o estádio do Barça. Hoje tem jogo do Barcelona. Olha que lindo. Olha que lindo, pessoal. Hoje tem Barça e Arsenal, quartas de final da Champions League. Estamos aqui na famosa Travessa de las Cortes, aqui de cima aqui do nosso quartinho. E eu resolvi aparecer rápido, bem rapidinho, para fazer uma transmissão com vocês, puxar um periscope aqui de frente do Camp Nou, para a gente bater um papo sobre direito tributário. Não posso ficar um dia aí sem ver vocês, sem trocar um aprendizado com vocês. Então a ideia hoje é a gente conversar bem rapidinho sobre a diferença entre dois institutos jurídicos muito importantes e que sempre caem nas provas. Vamos conversar bem rápido sobre a diferença entre imunidades tributárias e isenções fiscais. Tudo bem? O que eu vou pedir a vocês? Vou pedir 3 favores. O primeiro favor é que vocês possam parar as mensagens a partir de agora, para não travar. Eu estou usando o Wi-Fi do hotel e não é um Wi-Fi muito poderoso, né? Então eu vou pedir que vocês parem as mensagens para não travar. Vou pedir a vocês que, se puderem, convidem os seguidores de vocês. Vocês botam aqui, ó, o dedinho, tá? Aqui em cima do bonequinho, tá? E a gente, então, a partir desse dedinho, a gente convida os nossos seguidores. Convidem aí os seguidores, os amigos de vocês, para a gente trazer a galera para essa live super importante. E, por fim, que vocês botem muitos coraçõezinhos aí na tela. É só bater o dedinho na tela do lado direito enquanto eu vou explicando, tá certo? Vamos lá. A nossa live de hoje é sobre direito tributário. Na verdade, o direito constitucional tributário, diferenciando imunidades e isenções. Tudo bem? Vejam bem. Imunidade tributária e isenção fiscal são nomes que a gente usa para que a gente indique categorias jurídicas que traduzem benefícios fiscais, benefícios tributários. Quando a gente fala de imunidade tributária e de isenção fiscal, meus amigos aí do Direito em Conquista, que eu vi que compartilharam, muito prazer tê-los aqui. Quando a gente fala de imunidade tributária e de isenções fiscais, a gente está falando de institutos que identificam benefícios fiscais, benefícios que os contribuintes recebem e por conta dos quais eles não precisarão pagar tributos em certas situações da vida que não fosse a norma beneficiadora, eles possivelmente teriam que pagar o tributo. Imunidade tributária e isenção fiscal, portanto, e de início, significam benefícios fiscais, benefícios que favorecem o contribuinte e ele, contribuinte, em razão de ter uma imunidade tributária ou ter uma isenção fiscal, ele não vai precisar se submeter ao dever de pagamento de um tributo. Dever esse que, por certo, possivelmente ele teria, não fosse o gozo do benefício. A diferença, todavia, consiste no modo como esse benefício é dado, na estrutura desse benefício. Há, não tenho dúvidas, uma similitude muito grande entre a imunidade e a isenção. Quem é imune não paga o tributo naquela situação em que vigora a imunização tributária. Quem é isento não paga o tributo naquela situação que vigora a isenção fiscal. Não há dúvida que há um traço símile que une os dois institutos e as duas situações jurídicas. Pessoas imunes e pessoas isentas não pagam tributos. A diferença é como se chega a essa situação fático-jurídica, como se concede o benefício chamado imunidade e como se concede o benefício chamado isenção. Enquanto eu vou explicando, não botem mensagens, tá certo? Eu agradeço aí a Mitila, a Cirlane, sempre presentes. Agradeço por botarem meu Instagram aqui na tela, muito obrigado. E eu vou pedir a vocês que botem muitos corações, só botando coração e prestando atenção. Só coraçãozinho, galera, só coraçãozinho para eu ver que não travou. Muito coraçãozinho, pipoca o dedo aí, solta o dedo aí de coração, tá? E deixa eu explicar sem mensagem, tá certo? Vamos embora. Olha bem,
Quando a gente fala da imunidade tributária, grande Júnior, querido Júnior, né? Júnior Vieira, professor de Direito Constitucional lá de Brasília, é Júnior de Manaus, né? Júnior de Manaus, sei que era o Júnior de Brasília. Vamos lá, Juninho, preste atenção. Imunidade é um benefício que decorre da Constituição, Márcia Kelman. Imunidade, Cirlane, é um benefício que decorre da Constituição da República. Imunidade é o apelido que a gente usa para que a gente designe o melhor dos benefícios jurídicos que o ordenamento fiscal concede. A gente chama de imunidade o benefício que emana da Constituição. Quando o Constituinte ergue normas constitucionais que determinam a proibição de incidência de certos tributos sob certas situações. Repetindo, a gente fala que certa pessoa tem uma imunidade tributária quando essa pessoa é beneficiada por uma norma que está na Constituição. Norma essa que tem como conteúdo o mandamento proibitivo, que proíbe a incidência de um tributo sobre aquela situação na qual aquela pessoa se envolve. Por exemplo, a Constituição diz que não incidirão impostos sobre os templos religiosos de qualquer culto. Ora, os templos religiosos, quando possuem patrimônio, quando oferem rendas, quando prestam serviços ligados à atividade religiosa, vinculados à atividade religiosa, gozam dessa proteção dada pelo Constituinte, quando o Constituinte disse que não incidem impostos sobre os templos religiosos de qualquer culto. Ora, quando o Constituinte determinou que não incidem impostos sobre os templos religiosos de qualquer culto, qual lei, gente, vai autorizar que incidam impostos se a Constituição proíbe? Nenhuma lei poderá autorizar. Nesse linear, a doutrina disse: se o Constituinte ergue uma norma que proíbe a incidência do tributo, a pessoa favorecida, no meu exemplo, os templos religiosos, ela fica imune, ela fica blindada, ela fica imunizada pelo Constituinte, não podendo ser alcançada pela incidência do tributo. Afinal, quem disse que o tributo não incidirá foi a Constituição. Percebam que, sim, Maurício, vou para o jogo daqui a pouco, né? Percebam, aqui já são 1 e pouco da tarde, o jogo aqui é às 8h45 da noite, 4h45 aí do Brasil. Percebam que, quando o Constituinte apresenta normas desse teor, normas desse sentido, normas que ensinam que certos tributos não incidem sobre certas situações, o que o Constituinte gera é o que a gente chama de imunidades ao tributo. Portanto, aprenda, ter uma imunidade tributária é gozar de uma proteção gerada pelo Constituinte, quando o Constituinte diz que não incidirá determinado tributo sobre certa situação na qual você está envolvido. Então, o que é ter uma imunidade tributária? É ser escolhido pelo Constituinte para ser protegido e ser protegido pelo Constituinte, gozando dessa proteção que consiste na proibição constitucional de incidência do tributo na situação que você se envolve. Para as provas que vocês vão fazer, as imunidades elas vêm da Constituição. As imunidades são geradas pelo pincel do poder constituinte. É o Constituinte quem esculpe a moldura das imunidades tributárias. Então, todas as provas que vocês fizerem, associem imunidades tributárias à Constituição. É diferente do que ocorre na isenção. É diferente do que ocorre na... Sim, Cardoso, pode tranquilamente. Desde que não viole cláusula pétrea, pode tranquilamente. Tá? Vejam, o que é que acontece? Na isenção, nós temos um benefício bem diferente. Tá? E o que é que ocorre quando a gente fala de isenção? Isenção significa um benefício que o ente federativo, em regra através de uma lei, sempre no plano infraconstitucional, isenções não estão na Constituição, sempre no plano infraconstitucional, isenções são benefícios fiscais que o ente federativo resolve conceder a alguém, a algum contribuinte que teria que pagar o tributo, porque o tributo incidirá, mas o ente federativo resolveu dispensar esse contribuinte de cumprir o dever de pagar o tributo. O contribuinte teria que pagar o tributo porque o tributo incide sobre o comportamento dele. Ele não é beneficiado, por exemplo, por uma imunidade gerada pelo Constituinte. Ele não tem imunidade. Por exemplo, eu, Pedro Barreto, eu sou advogado. Eu, como advogado, a Constituição não me imuniza, a Constituição não proíbe que incidam tributo sobre advogados. Eu sou professor, sou escritor, a Constituição não me imuniza. Então, quando eu pratico fatos típicos, auferir renda, prestar serviço, ser proprietário de imóvel, os impostos incidem normalmente contra mim. Ocorre que, por algumas razões,
ora de incentivo econômico, de incentivo empresarial, ora de justiça social, ora de solidariedade com o estado eventualmente de miserabilidade, de pobreza. O constituinte resolve, constituinte não, desculpe, o legislador resolve dispensar esses contribuintes que teriam que pagar o tributo do dever de pagá-lo. E aí, normalmente através de uma lei, tem uma exceção, mas vamos manter a regra por enquanto, isenções em regra se concedem por lei, normalmente através de lei, o ente federativo concede uma dispensa do cumprimento desse dever de pagar o tributo que incide. Esse benefício fiscal que o ente federativo, em regra através de lei, uma lei específica, concede, dispensando o contribuinte de pagar um tributo que ele teria que pagar porque o tributo incide, e o tributo incide porque ele não é imune, esse benefício se chama isenção. A isenção é um benefício que resulta de um ato de vontade do ente federativo, o ente que seria o potencial credor. O município com IPTU, o Estado com IPVA, a União com Imposto de Renda. Esse ente federativo faz uma escolha, ele toma uma decisão de olhar para certos contribuintes que teriam que pagar o tributo porque não tem imunidade tributária dada pelo Constituinte. Pessoas que praticam fatos típicos, pessoas que quando praticam fatos típicos o tributo incide. Aí o ente federativo faz a escolha de se antecipar ao dia do fato típico e antes do fato gerador, ele, em regra através de lei, promove uma norma que tem como conteúdo determinar a dispensa do dever do pagamento do tributo. E aí, esses contribuintes que estão beneficiados, que estão sendo isentos, quando eles praticam o fato típico e o tributo incide, eles não precisam pagar o tributo. O fato típico ocorre, o tributo incide, o fato gera a relação jurídica, eventuais obrigações de comportamento, de procedimento, de declarações, obrigações acessórias são mantidas, mas o dever de pagamento do tributo é dispensado. Isenção é esse benefício fiscal trabalhado no plano infraconstitucional que o ente federativo concede ao contribuinte, favorecendo o contribuinte, promovendo em seu favor uma dispensa do dever de pagar o tributo. Apontemos, comparativamente, algumas diferenças objetivas entre imunidades e isenções. Imunidade é um benefício que resulta da Constituição. Isenção é um benefício que resulta da lei. A exceção, para que não fique aí a lacuna, é quanto ao ICMS, já que no ICMS existe um regime especial que numa outra live eu posso explicar, para conceder isenções. Isenções de ICMS, obviamente, não vêm da Constituição, porque as isenções vêm de um plano infraconstitucional, mas também não vêm de lei. Isenções de ICMS têm que vir de acordos. Ora acordos no plano nacional, no plano federativo, ora acordos no plano internacional. Isenções de ICMS se concedem ou por convênios assinados no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, ou por tratados internacionais. Então, salvo o ICMS, em que as isenções de ICMS emanam de convênios assinados no CONFAS, Conselho Fazendário, ou de tratados internacionais, para todos os outros tributos, isenções vêm por lei, uma lei específica para aquele fim, para aquele ato, para aquele tributo. Então vejam, isenções emanam das leis, imunidades emanam da Constituição. Quando eu falo de imunidade, preste atenção, eu estou falando de situações em que o tributo não incide. As pessoas podem estar oferindo renda, as pessoas podem estar prestando serviços. Se elas são imunes, o tributo não incide sobre o comportamento delas, porque o Constituinte proíbe a incidência do tributo. Quando o Constituinte proíbe a incidência do tributo, o tributo não vai incidir. O fato não gera a relação jurídica. Quando a gente fala de uma imunidade tributária, a gente está falando de situações da vida em que pessoas praticam atos, se envolvem em fatos em que os tributos não incidem, porque a Constituição proíbe a incidência. O Constituinte, ao imunizar, ele exclui a incidência do tributo. A gente cuida de hipóteses de não incidência tributária. Por exemplo, a Constituição diz não incide ICMS na venda de livros, de jornais, de periódicos, não incide. Quando alguém comercializa livros, esse fato é um fato sobre o qual não incide a norma do ICMS, porque a Constituição proíbe a incidência. Quando a gente fala da geração de uma imunidade, a gente está falando que o Constituinte está imunizando, a gente está dizendo que o Constituinte está proibindo que o tributo incida naqueles feitos. Então o tributo não incide, a norma tributária não incide. A gente fala tecnicamente de hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificada, constitucionalmente determinada, constitucionalmente provocada. É a Constituição que diz não incide o tributo. Então, quando eu falo das imunidades tributárias, eu estou dentro de um campo, de uma órbita de situações que, tecnicamente, a gente chama de hipóteses de não
incidência constitucionalmente qualificada. Então, não incidência constitucionalmente qualificada. É diferente quando a gente fala das isenções. Nas isenções, o tributo incide. O tributo incide sobre o fato típico, e esse fato gera a relação jurídica entre o contribuinte e o Estado. Todavia, nessa relação jurídica que surge, o fato típico acontece, o tributo incide, o fato é gerador da relação jurídica, mas nessa relação jurídica vigorará um benefício dado pela lei isentiva, que é o benefício por via do qual se promove a dispensa do dever de pagamento, a dispensa do cumprimento daquilo que a gente apelida de obrigação principal. Então, na isenção, nós temos uma dispensa de pagamento de um tributo que incide. O tributo incide, o fato é gerador da relação jurídica, existe um vínculo jurídico entre o Estado e o contribuinte, mas ele não tem que pagar. Ou seja, ele é isento, ele é dispensado do pagamento. O fisco renuncia ao crédito tributário excluindo o seu direito de crédito, mas o tributo incide. O tributo incide, mas há uma renúncia ao crédito, ocorre uma exclusão do crédito e uma dispensa do dever de pagamento. Preste atenção, pessoal aí da Paraíba, eu vou estar aí dia 23, semana que vem, dando um aulão aí em João Pessoa. Olhem bem, na imunidade o tributo não incide, não há fato gerador de relação tributária. Na isenção o tributo incide e o fato é gerador de relação tributária, havendo todavia uma dispensa do pagamento. Eu vou repetir, olha a comparação, isso em prova é fatal. Na imunidade o tributo não incide. O Constituinte proíbe que o tributo incida, nenhuma lei pode autorizar o tributo a incidir. Quando eu falo de imunidade tributária, eu falo de uma proibição constitucional. Proibição constitucional, não bota a mão, posso não se machucar, tá? Proibição constitucional de incidência de tributo. Então, nas imunidades, preste atenção para não errar em prova. Eu estou falando de hipóteses de não incidência tributária. A Constituição veda que o tributo incida. Eu estou sendo até repetitivo para afirmar esse raciocínio. O tributo não incide. Na isenção, o tributo incide. Nas provas, como é que isso cai? Na imunidade, eu tenho a hipótese de não incidência determinada pela Constituição. Na imunidade, eu tenho não incidência constitucionalmente qualificada. Já na isenção, eu estou no campo da incidência dos tributos. Os tributos incidem. O fato de a pessoa ser isenta não quer dizer que o tributo não incide. O tributo incide, o fato é típico. O fato gera relação jurídica. Apenas nessa relação jurídica, sem dúvidas, anômala, sui generis, não haverá dever de pagamento de tributo. Mas que o tributo incide, incide. Então isso cai muito em prova, Cirlane. Isenções, a gente trabalha no campo da hipótese de incidência. Imunidades, a gente trabalha no campo da hipótese de não incidência. Perfeito, Deise. Nas isenções tem fato gerador. O que não vai ter é lançamento. O fisco não vai lançar porque não faz sentido ele lançar para cobrar algo que ele renunciou. Ele não pode lançar para constituir um crédito do qual ele abdicou antes mesmo do fato típico. Percebe? Obrigado pelo carinho. Adoro quando repete, claro. A repetição ela é fundamental para o processo de aprendizado. E repetição, um professor que repete, às vezes as pessoas interpretam mal pela imaturidade, acham que é um professor que é cansativo, e não é. Repetir a mesma coisa várias vezes é um dom, é um talento para poucos. Exige paciência, exige capacidade de articular o raciocínio e repeti-lo seguidas vezes, falando exatamente a mesma coisa, com um processo de exposição, desenvolvimento e conclusão. Isso faz parte de todo e qualquer processo de memorização conduzida para um aprendizado eficiente, não é? Então, eu sei que isso é importante. Vejam bem, para todo mundo, né, Robertinha? Para todo mundo isso é importante. Né? Então, para a gente fechar, imunidades e isenções são benefícios fiscais. Uma pessoa imune e uma pessoa isenta não vão pagar tributo, mas por motivos diferentes. Uma pessoa imune não vai pagar tributo porque o tributo não incide, e não incide porque a Constituição proíbe. Uma pessoa isenta não vai pagar tributo, não obstante o tributo incida, a hipótese seja de incidência, haja fato gerador, existe a relação tributária, mas ela não vai pagar porque ela goza de um benefício dado por lei que consiste numa dispensa do dever de pagamento. As isenções são reguladas no CTN, viu, gente? Lá nos artigos 175 a 182, 175 a 182. Existem alguns artigos esparsos que também falam sobre isenções, o 111, existem alguns artigos importantes, mas elas estão reguladas do 175 a 182, né? E aí, vejam que interessante, as isenções, elas nas provas muitas vezes aparecem como causas de exclusão do crédito, porque foi assim que o legislador tratou elas, nomeou elas no CTN. O legislador disse que isenção é causa de exclusão do crédito tributário. E, na verdade, ao usar essa expressão, isenção é causa de exclusão do crédito, o que o legislador quis dizer com essa expressão exclusão é que a isenção afeta o crédito de uma maneira especial.
a isenção afeta o crédito de uma maneira especial. E de que maneira a isenção afeta o crédito? Desse modo como eu ensinei a vocês. O fisco, o credor, ele, antes de ver o fato típico acontecer, faz uma lei, em regra é uma lei, e através dessa lei ele promove uma norma, por via da qual ele renuncia antecipadamente aquilo que seria e não será o seu direito de crédito. A ideia da exclusão consiste nessa ideia de antecipadamente renunciar ao que seria e não será mais um direito de crédito, porque o fisco abre mão. Então, a isenção traduz um benefício fiscal que se dá antecipadamente, né? Ou seja, antes do fato típico acontecer, antes de você oferir renda, antes de você prestar serviço, antes de você receber a doação, veio uma lei desde antes e disse: se acontecer isso aqui, o tributo incide, mas você não precisa pagar, você é isento. Então, na isenção, ocorre uma renúncia antecipada ao que seria e não será um direito de crédito na relação tributária. Renuncia-se o crédito excluindo-se seu nascimento, excluindo-se sua formação. É por isso que se inibe o lançamento, não tem o que lançar por falta de objeto, entendeu? Então, na isenção, a gente tem uma forma de exclusão do crédito tributário. E falar em exclusão do crédito é falar de uma maneira especial de afetar o crédito. E essa maneira especial consiste exatamente nisso que eu estou ensinando a vocês. É renunciá-lo antecipadamente. Exemplo: vou isentar de IPTU as pessoas do perfil ABC a partir do ano de 2017. Eu estou em 2016. Peraí, oi filho. Nada, só sair aqui. Eu estou no ano de 2016 e estou, através de lei, dispensando, não é? Je ne comprends pas François, monsieur. Pardon. Então, eu estou dispensando, né, pessoas de pagar no IPTU 2017. O que é que eu estou fazendo? Eu estou me antecipando ao fato gerador de 2017 e determinando que, quando chegar 2017, as pessoas que têm imóveis praticarem o fato típico, ser proprietário de imóvel, continuarem a praticá-lo, e o tributo incidir, o fato gerar relação jurídica entre o município e elas não terão que pagar, porque esse suposto crédito, esse potencial crédito, não existirá para a fazenda, porque ele foi dispensado, em espanhol, conosco? Sí, hablando em português, todavia. Então vejam que o crédito foi dispensado, foi renunciado e o dever de pagamento foi dispensado. Então, a isenção consiste exatamente nisso. Um comportamento por via do qual o credor, através de uma lei, se antecipa ao fato gerador, se antecipa ao fato típico e promove uma dispensa do pagamento, uma dispensa antecipada, renunciando por antecipação seu crédito, excluindo o crédito. Para encerrar, imunidade tributária é um benefício que vem da Constituição. Isenções são benefícios que, em regra, vêm das leis e, quando for quanto ao ICMS, vem de tratados internacionais ou de convênios do CONFAS. Na imunidade, o tributo não incide. Na isenção, o tributo incide. Na imunidade, não tem fato gerador. Na isenção, tem fato gerador. Imunidade é um benefício que decorre da Constituição, através de uma norma constitucional limitadora do poder de tributar. Isenções são causas de exclusão do crédito tributário previstas no CTN e concedidas num plano infraconstitucional. Tudo bem? É isso. Eu vou me despedir de vocês, eu vou passear com o Pedrinho. Agora a gente vai no Museu de Arte Moderna aqui de Barcelona. E de lá do Museu de Arte Moderna a gente vai para o Camp Nou. Eu mostrei a vocês mais cedo. Ó. Eu estou aqui do lado do Camp Nou, vocês estão vendo? Está aqui no hotel. Está aqui a cidade de Barcelona. Ali, ok? O estádio Camp Nou do Barça, tá? A isenção é dada através de lei, cara. Você tem uma lei que concede o benefício. E quando o benefício é concedido através de lei, pode ou não se condicionar a uma habilitação administrativa. Depende do conteúdo da lei. Se o legislador estabelecer que para que certos contribuintes gozem da isenção efetivamente e na prática seja necessária uma habilitação através de um requerimento administrativo, assim terá que ser, não tenha dúvida, terá que ser com certeza. Né? Tire uma foto com o Neymar. Filhão, filma aqui, filma aqui pra mim. Filma aqui. Aí deixa assim, pode deixar assim. Aqui a camisa, ó. Neymar Júnior. É ele, é o cara. É o Neymar, ele e o Messi. Filma aqui, olha o papai, filho. Olha o papai. Mostra aqui. Tá se filmando, mano. Aqui, ó, o 11 do Neymar. Isso aí. Isso aí. Aqui, pô, eu torço pro Barça aqui, ó. A calça do Barça. E ó, levanta aí, filhote, só pra eu mostrar sua camisa aqui. Aí fica aí. Pedro B. Eu falo que é Pedro Barreto, ele fala que é Pedro o quê? Pedro? Bonito. Pedro o quê? Bonito. Ele é o Pedro Bonito, Pedro Bonito, a cara da mamãe, graças a Deus não puxou a feiura do papai, né?
Visca Barça, né, filho? Visca Barça. Tu aquele campo és um clã. Somos um agente Balgrana. É lindo o hino, rapaz. Vocês vão ver, eu vou filmar do Camp Nou. Mais tarde eu posto pra vocês aqui no Instagram os videozinhos lá de dentro. Quando entra o Barcelona, toca aquela música da Champions League. Ah, Champions. Rapaz, o negócio é uma emoção, é fenomenal. E aí depois a torcida do Barça faz aquele carnaval que parece, mas não é igual não. Porque não existe igual a torcida do Flamengo. A torcida do Mengão não tem nada igual. A nação é única. Mas a torcida do Barcelona chega perto da torcida do Flamengo, a nível de euforia, de emoção, é um negócio incrível. Aí você vê aquele estádio com 80 mil pessoas, todo mundo com a bandeirinha, cantando, com frio da zorra, né? Aquele pessoal, pô, todo mundo bem vestido, é uma coisa linda, é um negócio sensacional, tá bom? É isso, gente. Fiquem na paz de Deus. Mari, um beijo pra você, Deise, Mitila, Priscilinha, a galera que tá sempre por aqui, tá? Kalina, todos vocês que estão sempre acompanhando aqui o Periscope, Cirlane, tinha que ter um defeito Flamengo esse, eu amo meu Mengão, tá? Leva a galera pro estádio, eu vou tentar fazer um periscope de lá, tá certo? Então, fiquem na paz de Deus, Pedroca, todo mundo que tá aí, não dá pra cumprimentar todos, que é muita gente, Guel47, Mais Santos, Joaquim, Maribá, Débora, Lucena, Débora linda, saudade de você, Bruninha, Deise, Cíntia, vem a BH, estarei em breve aí, Chicão, em breve vou estar em BH, tá bom? Binha, todo mundo, Kaique, né? Neto Nogueira, Ed Prado, Bia Renata, Márcio. Pô, valeu, galera. Obrigado pelo carinho, tá? Mirelle, saudade de você, Mi. Bruninha Sueli, valeu. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Eu que sou grato a vocês pelo carinho de vocês. Eu que sou muito grato. Muito obrigado por tudo, pelos coraçõezinhos, pela companhia. Fiquem com Deus, tá bom? Na paz de Jesus. Um beijo.